Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para toda a Baixada Santista. Que mau tempo, hein, hoje. E ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos aí o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, hoje é quarta-feira, a bola começa a rolar para valer, já avisando o título do Campeonato Paulista. Hoje teremos início às quartas de final. Palmeiras tem dúvidas, mas muito provavelmente esse cara que você vai ver na tela agora vai jogar, Gustavo Gomes. Mas, a gente vai contar daqui a pouquinho, esse cara deu uma dor de cabeça para a diretoria do Palmeiras. Sabe aquela negociação de renovação de contrato que deixa todo mundo com úlcera? Foi o que ele e o empresário dele fizeram com o Palmeiras. Mas é importante para o Verdão e ele provavelmente deve ser o titular na partida de hoje. Outro que teve uma contusão grave, né? Teve um corte profundo na cabeça, o uruguaio Matias Vinha, está prontinho também para o jogo de hoje. Agora, se vai jogar ele ou vai jogar outro jogador, o Barbosa, por exemplo, o Vanderlei vai definir momentos antes da partida. Portanto, esse Verdão já quase pronto, escalado para o jogo desta noite contra o Santo André, e também o São Paulo Futebol Clube, que joga a sua cartada contra o Mirassol. Vamos falar daqui a pouquinho do Santos também, que tem a Ponte Preta amanhã. Vamos falar do Corinthians, que joga contra o Bragantino, e outras notícias importantes do mundo do futebol. Meu caro Guido Bortolomaz está conosco nesta quarta-feira. Boa tarde, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Muitas informações a respeito dessas quartas de final, principalmente sobre o Santos Futebol Clube, né, que amanhã joga em casa contra a Ponte às 20 horas e 30 minutos. A gente sabe, não tem público, mas continua com a sonorização do barulho de torcida, enfim, tudo aquilo que está sendo programado. E o técnico Gesualdo já praticamente definiu o Santos para esse compromisso. Então, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Você se lembra do Vladimir Hernandes? Vladimir Hernandes. Lembra do colombiano? Sim. O que aconteceu com ele? Não, o empresário dele está cobrando do Santos R$500 mil. Ué, do quê? Do quê? Do que o Santos deve para ele. Ficou de pagá-lo, não pagou, e agora ele entrou na justiça, ganhou na justiça, e agora o Santos vai dar em penhora um imóvel no valor de R$1 milhão. Um imóvel aqui mesmo, próximo da Vila Belmiro, porque a diretoria está com medo que ele possa bloquear esse dinheiro, e aí o Santos ficaria com dificuldade aí para liberar e pagar a folha de pagamento desse mês e automaticamente do mês que vem, mas aí a situação ficaria complicada. Para você ver só como essa diretoria vem administrando o clube. A cada dia, meu amigo, é uma dor de cabeça que aparece. A cada dia é um problema que surge dentro da Vila Belmiro. E olha, hein, a Comissão Fiscal já analisou toda a defesa que a diretoria tentou passar para ela a respeito das denúncias que aconteceram nas contas de 2019, todas as irregularidades, e me parece que a Comissão Fiscal vetou tudo, entendeu que não tinha nenhuma defesa complacente, ou pelo menos a defesa que daria condições de mudar o pensamento da Comissão Fiscal, e agora vai para o Conselho Deliberativo e é bem provável que o presidente Pérez seja afastado. Vou falar em Pérez, Guido, já sabem onde ele está? Porque ele, com a pressão da torcida, alguns dizem até que ele foi ameaçado, tal, então, por questão de segurança, ele não só deixou de vir à Vila Belmiro, o escritório dele também no Pacaembu, ele não tem ido mais, mudou de residência temporariamente, ninguém sabe onde ele está, né? Tem alguma notícia já no dia de hoje? Não, ele desapareceu, deu sumiço geral. Quer dizer, ele está conversando com o pessoal, mas ninguém sabe onde ele está. Ele acabou se escondendo, tirou a família. É que é verdade, um homem que foge da torcida é porque aquilo que a gente fala. Se você tem responsabilidade em administrar um clube, você tem que ter a responsabilidade também de conversar com os torcedores, com os conselheiros. Quer dizer, você tem medo que a torcida está revoltada por tudo aquilo que você está fazendo de errado? Então você não sabe administrar um clube verdadeiramente. Você tem medo da torcida? É a mesma coisa que você tem medo do seu funcionário, da sua empresa? Ele está com medo do torcedor, por quê? Porque ele sabe que ele errou e a torcida está cobrando com razão? Então, como é que você pode ter um presidente no clube que não põe a cara, que não aparece para conversar? O certo era ele aparecer e conversar com o torcedor,
analisar tudo o que está acontecendo. Olha, ele está sumido, ele não quer conversar com ninguém, está apavorado, desapareceu. É uma situação difícil que não dá para entender. Se ele morasse aqui em Santos, como é que ele ia ficar então? Ele não mora em Santos, né? Não mora em Santos, ele mora em São Paulo. Ele sumiu lá, desapareceu. Ninguém sabe nem que ele está. Não sei o que vai acontecer. Bom, já já a gente fala desse Santos que pega amanhã a Ponte Preta de Campinas, o jogo marcado para o estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira a bola rola, quartas e final do Paulistão, tem Palmeiras e Santo André, tem São Paulo e Mirassol e tem o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi com a gente também. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Se tudo ocorrer na normalidade, né, os 4 grandes estarão nas semifinais do Campeonato Paulista. Serão eles Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Santos. Mas o Campeonato Paulista sempre tem um intruso. O intruso entre aspas, né? Algum clube sempre do interior ou da grande São Paulo acaba se infiltrando ali entre os grandes. Qual será o intruso desse ano? Na sua opinião aí de casa, que você está olhando aí, qual será o intruso desse ano? Vai começar a acontecer hoje, né? Será que o intruso será o Santo André, o Mirassol, o Bragantino ou a Ponte Preta? Vamos debater muito isso. Eu faria uma outra pergunta. Você me permite? Claro. Você acha que Bragantino hoje é intruso? Claro que é intruso. O time que tem? Claro que é intruso. É intruso? É intruso. É intruso. É intruso. Ainda é intruso. Não tem camisa pra isso, é intruso ainda. Então tá bom. Uma rápida parada, porque tem muita informação. Nesta quarta-feira, o Campeonato Paulista é destaque no Baixada Esporte. Já já. Bom, de volta aqui para o segundo bloco do nosso Baixada Esporte, falando em termos de Campeonato Paulista. Hoje, quarta-feira, tem 2 jogos. Palmeiras pega o Santo André, São Paulo enfrenta o Mirassol. Vamos ver como foram os preparativos do Verdão para a batalha de hoje contra o Santo André. Na tela. Olha, expectativa boa. Acho que alcançamos, né, o nosso objetivo de classificar. E agora é um jogo onde que é um passo para que possamos estar indo para uma semifinal. Então tem um Santo André aí pela frente. O Santo André também classificando com mérito, fazendo uma grande competição. Então a gente não tem a dúvida que vai ser um jogo super difícil, mas dentro da nossa casa, com qualidade do nosso grupo, com a inteligência, com a intensidade, vamos fazer um grande jogo aí para poder vencer e tá avançando para a semifinal. Aí o Palmeiras, rapaziada, ali otimista e motivada, porque o Palmeiras não ganha um título paulista desde 2008. Lá se vão 12 anos, amigo, na fila para ganhar esse campeonato. O time está praticamente definido, mas tem essas 2 dúvidas aqui. O Everton é o goleiro, Marcos Rocha lateral, Felipe Melo, aí a dúvida, Vitor Hugo ou Gomes, que como mostrei na abertura do programa, renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato ontem apenas, hein? Muito traumatizante. A diretoria do Palmeiras ficou em estado de nervo com os empresários do tal do Gomes. O Diogo Barbosa foi elogiado pelo Luxemburgo na esquerda, mas o Vinha, o uruguaio, já está recuperado, apesar daquele aquele corte na cabeça, vai para o jogo, treinou bem inclusive. Patrick, o volante, Bruno Henrique, Lucas Lima, é o tripé, William, Rony e Luiz Adriano. Esse é o time de Vanderlei Luxemburgo para pegar o Santo André, que até bem pouquinho tempo atrás, Guido, era o time líder geral no Paulistão. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Às vezes você tem uma liderança superficial, né? Porque o Santo André não tem essa força toda para estar onde está. Essa é a realidade. O time do Santo André conseguiu alguns resultados, os grandes estavam patinando, né? Buscou resultados principalmente com os times do interior e acabou chegando na primeira colocação, depois perdeu a colocação para o Palmeiras. O Palmeiras é o primeiro do grupo, por isso que ele joga no Allianz. Eu acho até que o Palmeiras goleia.
Palmeiras ganha fácil, atropela. Vai atropelar. É um trator que vai passar por cima do Santo André. O Santo André não tem time para segurar o Palmeiras. Mesmo que não tivesse liberado os 4 jogadores que ele acabou perdendo em virtude dessa paralisação. O Palmeiras é muito mais forte, tem muito mais time. E agora, até com essas mudanças que o Vanderlei fez, com o Lucas Lima entrando como titular, porque era a grande dúvida na partida, porque ele perdeu essa posição e agora está voltando. Então é um jogador que pode render, porque o Vanderlei está cobrando dele muito e pode ser útil para o Palmeiras nesse exato momento. Por isso que eu acho, Palmeiras é favorito, passa que nem um trator. O Guido falou do Lucas Lima, Alessandro, contra o Corinthians, quando o Vanderlei colocou ele para jogar, nossa, o Corinthians ficou encurralado. O Palmeiras tocava a bola com muita fluência e tal. De repente ele falou, olha, agora é Lucas Lima e mais 10. Porque com o Lucas Lima no time, ele faz o time jogar, ele faz o time rodar. Então eu tenho a impressão que vai ser uma grande figura na partida hoje, o Lucas Lima. A importância que ele pode ter, porque o Santo André, como você falou, é time de uma bola. Olha, vamos jogar 10 atrás de um recuado e se der uma moleza, a gente põe um gol lá na caçapa do Verdão e seguramos até o final, Alessandro. É isso aí. É o que eu falei ontem e repito hoje. Quem será o intruso? Um dos intrusos é isso. Vai jogar por uma bola e vai acabar entrando. A interrogação em cima do Lucas Lima. O Lucas Lima é aquele jogador que, se ele entrar ligado, se ele entrar pilhado, se ele entrar com veia mesmo, né? Com aquela veia cheia de sangue, aí ele realmente faz isso que você falou. Ele faz o time rodar, ele faz o time chegar, ele abre espaço para os companheiros. Esse é o Lucas Lima que a gente viu aqui no Santos muitas vezes, mas também tem aquele outro Lucas Lima que, se entrar sonado, se entrar desligado, se entrar pensando em outras coisas, não resolve nada. Né? Então, vai depender muito de qual Lucas Lima vai entrar em campo hoje. Se é esse Lucas Lima ligado, pilhado, ou se é o Lucas Lima assonado. Né? Vamos ver isso aí. Agora, com relação ao Santo André, é aquele perigo que você falou. Vai jogar 90 minutos por uma bola. Ou até por não ter bola, porque de repente pode levar para os pênaltis. E aí, se levar para os pênaltis também, tudo pode acontecer. É 90 minutos de jogo. jogo. 90 minutos. Se empatar, aí é o chamado... Você tá entendendo? Que não é loteria mais, né? As pessoas falam, esquece esse negócio de pênalti loteria, não, porque é competência. Então, o Santo André vai jogar o seguinte, com o relógio a todo instante. Mas não Falta tem. 89. Não tem Falta como, 87. não tem, para com isso. Ô, Guido, pera um pouquinho. Para com isso, não tem como segurar o Palmeiras o hoje. O Santo André não deu um calor do Santos aqui, Guido? Que calor, rapaz, que calor. O Santos estava jogando bem, perdeu um jogador, perdeu o Carlos Santos no início do jogo. Aí teve problema, jogando com 10 jogadores, o Santos bombardeou o Santo André. O Santo André fez 1-0, o Santos foi lá, depois empatou com o Soteldo, teve várias oportunidades de virar o jogo. O Santo André é muito fraco, pô. Não é o mesmo time que terminou o Campeonato Paulista na paralisação. É outro time totalmente diferente, um time que não tem todo aquele entrosamento. E mesmo com aquele time, eu ainda acreditava que o Palmeiras ia golear esse time do Santo André, como vai acontecer hoje. Tá muito fraco o Santo André. O Santo André hoje, se disputasse o campeonato com esse time aí, não se classificaria. Então qual é o seu palpite para o jogo de Palmeiras? 4-0. 4-0. Alessandro, seu palpite para o jogo? Meu amigo. Prefiro não comentar, mas eu vou falar o seguinte, vai ser 1-1 no tempo normal e vai para os pênaltis, aí pênalti seja o que Deus quiser. Muito bom. Olha, eu acho que o Palmeiras passa, mas não é essa moleza, como o Guido falou, BT4 e tal, porque hoje está tudo nivelado, até porque os caras também na pandemia ficaram 100 dias parados e voltou mais ou menos tudo meio que igual ali. O Guido falou do Santo André. O Palmeiras perdeu pro Corinthians. Jogou um segundo tempo bom, tá certo, jogou, o Cássio fez grandes defesas. Mas contra o Água Santa, meu Deus do céu, só ganhou porque foi roubado. O próprio Guido falou aqui no programa. Mas o time mexido. Mas só ganhou porque foi roubado. O time mexido. Então vamos ver hoje. O time mexido. Os titulares estavam tudo fora, tinha 4 fora por causa do cartão. Tava um time mexido. Agora não, o time do Palmeiras está completo. Entendeu? Não vem com essa não, o Vanderlei não é bobo. Opa! Então, galera do Verdão, fique tranquilo, coloque a geladinha lá, tranquilão, tá? Porque o Guido falou que hoje tem goleada do Palmeiras na Arena Allianz. Uma paradinha, eu volto já já com mais Paulistão. Segura aí. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte, hoje falando de Campeonato Paulista, 2 jogos hoje, já falamos de Palmeiras e Santo André, daqui a pouquinho vamos falar de São Paulo e Mirassol, amanhã tem Santos e Ponte, tem Corinthians e Bragantino. Meus amigos, agosto é um mês importante, porque é o Dia dos Pais.
E muita gente fala, puxa vida, eu quero comprar um presente diferente esse ano para o meu pai. Então eu vou comprar uma cesta de produtos da Cacau Center. Porque a Cacau Center é a maior loja quando se fala em festa na Baixada. São mais de 60 mil itens. Então imagina você fazer uma cesta legal, gostosa, saborosa, com produtos de primeiríssima qualidade que a Cacau Center tem. Chocolates, por exemplo, dos mais variados. Aí você fala o seguinte, já de cara, hein? Poxa, meu pai adora chocolate, mas ele é diabético. Não tem problema. Lá não tem chocolate para diabético também, Guido? Muitos. Muitos, né? Muitas marcas. Muitas marcas. E tem a coisa mais deliciosa que tá ali, ó, no chão, tá vendo? A paçoca. Porque tá lotada a prateleira. Eu volto a repetir, a paçoquita, que é a melhor de todas. Você come muita paçoquita, Guido? Como? Todo dia eu como 2. É? Você sabe que é uma energia pesada, né? Paçoquita é porreta. Por isso que o Khaled leva lá pro Líbano. Isso aí. Então Mas é o essa seguinte, paçoquita, para você ter noção, você só encontra na Cacau Center. a paçoquita, né? Que é aquela que é paçoquita. Que é a tradicional mesmo, que é a mais gostosa que tem. Porque não tem por aí. Não tem na região. E o preço que ele tem lá é imbatível. E quando eu levei para a Espanha, Doidou, né? meu amigo, lá Doidou. na alfândega abriram. Abriram? Lá na Espanha, abriram. Você deu uma pros caras também? Mira, senhora. Falei, paçoquinha? Sim, paçoquinha, muito bueno, muito bueno. Passou tranquilo. E lá foi uma festa. É uma delícia. Meus amigos, é o seguinte. São Paulo e Mirassol. Quando o Alessandro falou aqui, eu acho que o Alessandro está secando. Falou, tem sempre um pequeno que estraga a festa dos grandes. Vamos ver como que o São Paulo se preparou para a batalha de hoje. Põe no ar. A gente sabe que a equipe do Mirassol é uma boa equipe, a gente já vem treinando em cima de alguns detalhes do jogo, mas acredito que a gente tem tudo para fazer uma grande partida. A gente tem um objetivo bem claro agora, que é estar chegando nas finais e buscar o título que todo torcedor espera, então a gente vai fazer de tudo para que isso possa acontecer. Todo mundo está preparado, o jogo do Guarani mostrou isso, que a gente não tem só 11 titulares, e sim tem um elenco inteiro que qualquer um pode sair jogando. Então é se agarrar nessas coisas para que a gente possa chegar forte aí nas finais. São Paulo chega preparado e principalmente, acho que o principal de tudo é muito motivado. O grupo aqui tem vontade de escrever o nome na história do São Paulo e acabar com esse jejum de título. Acho que a gente chega aqui muito concentrado e muito consciente do que a gente tem que fazer. Jogar no nosso campo ali é sempre melhor pra gente. Acho que a gente já está bem acostumado com o ambiente, como que as coisas acontecem lá dentro. E sem falar que a gente se sente literalmente em casa ali, então a quantidade de jogos que a gente conseguir fazer no Morumbi ali, onde é a nossa casa ali, acho que vai facilitar bastante pra gente. Bom, e o São Paulo praticamente escalado também. Vamos lá. Thiago Volpe, Bom que goleiro. aliás está numa fase Bom goleiro. espetacular. Juan Fran, experiente lateral direito espanhol. Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, que nós ouvimos aí agora há pouco, e o ataque com Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato. Esse é o time do São Paulo. Eu até estava comentando desse ataque aí, porque o Pablo e o Alexandre Pato, o Pato, foi uma maneira como o Fernando Diniz acabou encontrando para colocar 2 atacantes, né? Porque ele está jogando com 2 atacantes, o Pato e o Pablo. 2P. Então, esses 2P podem fazer a diferença no jogo de hoje. Mas eu acho que esse furo-olho, esse time que fura o olho é o Mirassol. Mira, senhor, mira o E sol. você está falando tanto desse Mirassol. Porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Mirassol que vai tomar uma goleada hoje do São Paulo. Eu acho o seguinte, o Mirassol é uma equipe que ela perdeu porque o time vacilou em alguns momentos. Mas eu acho que o Mirassol hoje está um time mais ajustado. Eu não, vou te falar um negócio, aquele jogo da Ponte Preta com o Mirassol, pra mim, teve historinha. Pronto. Teve historinha. Mira, senhor. Mirassol não jogou com todos os jogadores, não foi o mesmo time, tinha vários jogadores fora da equipe, não foi a equipe titular que enfrentou a Ponte Preta. Vai devagar, porque ali teve história. Você pode ter certeza. Uma Ponte Preta rebaixada para a segunda divisão do Paulista e do Campeonato Brasileiro, Campinas pegava fogo. Ali teve história. E esse Mirassol hoje é um outro time. O São Paulo que não coloca as barbas de molho, não,
Porque tu vai ver só o que vai acontecer. Se não é esse que fura o olho hoje. O Mirassol já estava classificado, já não tinha mais pretensão nenhuma, porque o São Paulo, todo mundo sabia que o São Paulo ia ficar com a primeira colocação do grupo. E o Mirassol pode realmente ter ajudado a Ponte Preta a não cair. Não esperava que a Ponte fosse classificar, né? Mas pelo menos não ia cair, né? E realmente entrou com um time muito mesclado. Mas assim, é aquela história do furo-olho que eu tô falando, que vai ter um que vai furar o olho, né? Ou não. Hoje, o Morumbi, sem torcida, noite fria, né? Todo gato é pardo, sabe aquela história? Não, e outra coisa, você reparou que o Daniel Alves não é o mesmo Daniel? Não, mas outra coisa também... Daniel Alves caiu muito de produção. Tão contestando. E lá no São Paulo também a coisa tá complicada. Eleição. Muito. Não, eleição. Tá um burburinho, entendeu? Estão contestando muito o Diniz... não o Diniz, mas assim, por ter colocado o time reserva e o time reserva ter rendido mais que o time titular, né? E aí, por que o time titular não tá rendendo? Porque será que os caras não cumprem taticamente o que o Diniz quer? Mas foi o Daniel Alves que pediu, os outros que pediram. Então, o São Paulo é uma incógnita hoje, mas assim, noite fria, Morumbi gelado, que a gente sabe que lá é um gelo, né? Noite fria, Morumbi gelado, vazio, Mirassol vem sem pretensão. Sei não, hein? Mas o São Paulo fez uma grande partida com o Guarani, hein? Uma grande partida com o Guarani. Mas... Até dizem, né, ironicamente, porque o Hernandes falou do templo, né? Pô, vocês têm que ter oportunidade, não só de jogar como titular, mas tá aqui. Falou isso, na pré-eleição, ele. Estão num templo do futebol. Porque ele devia estar no vestiário do Santos e viu a foto de Pelé, Pepe e tal. Falou, gente, isso aqui é um templo. E estão dizendo o seguinte... A Vila tem um poder tão grande que essa molecada do São Paulo se contagiou. Mas é mesmo. Se contagiou. E não é só isso, é a oportunidade que eles estão tendo, entrando na equipe como titular, né? E isso aí dá a oportunidade do garoto botar a cara e falar, não, eu estou aqui para ser titular um dia do São Paulo. E jogaram porque estavam motivados. O Boia, entendeu? O Boia meteu uma bola no ângulo lá. Não, estavam motivados. Vou te contar eu volto a repetir, o São Paulo não é essa equipe toda, ele está ainda se ajustando, o São Paulo ainda tem muita coisa ali que não está rendendo o suficiente, é um time que está indeciso ainda no campeonato. São Paulo não ganha título há quanto tempo? Há 18 anos? O São Paulo é de 2005, faz 15 anos. 15 anos que não ganha um título. Isso daí é questão de honra para eles, hein? E que honra da onde? O próprio Raí falou, o São Paulo precisa acabar com esse tabu de não ganhar o Campeonato Paulista. Então, Alessandro, seu palpite para essa noite fria, sem público no Morumbi, com o São Paulo. Alô, Marcelão, São Paulino, grande São Paulino, né? Palpite do jogo, Alessandro. Muita gente me pergunta assim, qual time que você... Eu não gosto de São Paulo. Nunca gostei, não gosto. Não gosto de São Paulo, não gosto de São Paulo, então hoje é 1-0 Mirassol. Desculpe aí, Lelê, a São Paulinada toda que tá assistindo o programa aí. Não gosto de São Paulo mesmo, é 1-0. Flávio Jordão, rapaziada toda. 1-0 pro Mirassol hoje. Luiz Roberto. Altair de Marco. Todo esse São Paulo não é nada todo aí. É 1-0 Kleber Léo. É 1-0 pro Mirassol hoje. Guido Bortolomazzi, palpite para São Paulo e Mirassol. 0-0 vai pros pênaltis da Mirassol. Vixe, Nossa Senhora. Você também tem alguma coisa contra o São Paulo, não? Eu não tenho nada contra o São Paulo. Não, né? Eu não gosto. Tô falando, não gosto mesmo. O time que eu não gosto. Fala assim, é o time que você não gosta. Se você assiste, você torce contra. São Paulo. Então tá bom. Vamos a uma pausa e no próximo bloco nós voltamos com Santos e muito mais. Até já. Bom, estamos de volta para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. E além dos 2 jogos de hoje, amanhã mais 2. Tem Santos e Ponte Preta, tem Corinthians e Bragantino. O Santos faz um apronto hoje, hein? Faz um apronto hoje. Mas a expectativa é muito grande. E o Lucas Veríssimo, que é um grande zagueiro, fala da batalha de amanhã contra a Ponte Preta. Vamos lá. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo de bastante estratégia. O professor vem preparando bastante a gente. A nossa equipe sabe do que tem que fazer. Acredito que dá pra gente sair com a vitória e, consequentemente, com a classificação. Em 2017 o Santos acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final
para a Ponte Preta. Agora é meio que evitar esse clima de revanche. Claro, focar nesse jogo, o que passou, tanto a nossa derrota quanto esse jogo que está no passado, esquecer isso. Focar agora nesse próximo jogo, que é um jogo que vai ser muito difícil. Como falei, é uma equipe que está confiante, vem de 2 vitórias consecutivas. Acredito que se a gente fazer o nosso bem feito, acredito que possa sair com a vitória e, consequentemente, classificação. Bom, tá aí o Lucas Veríssimo, né, que muita gente acha que pode ir para o Benfica, mas até agora nenhuma informação surgiu. O próprio Juari ontem na Itália, em Milão, comentou, olha, por aqui os jornais, nenhum noticiário fala da vinda do Lucas Veríssimo, seja para a Itália, para a Espanha ou para Portugal. Jogo de amanhã, mas eu estou com o doutor Clemente também na linha, que vai falar da rodada no Paulistão. Ô, doutor Clemente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, tudo bem? Alô, doutor Clemente, está me ouvindo? Bom, enquanto isso, Alessandro, e Guido, Ponte Preta e Santos amanhã, uma batalha duríssima em 2017. A Ponte eliminou o Santos. Mas nós vamos falar muito a respeito disso amanhã, né? Sobre o jogo em si amanhã. Mas eu queria falar a respeito desse negócio do Lucas Veríssimo, né? Da venda do Lucas Veríssimo para o Benfica ou para qualquer outro time da Europa. Qual time, em sã consciência, vai investir num jogador nesse momento, sabendo de todos os problemas que o Santos tem, e nem presidente tem para negociar? Você abriria negociação com o Santos? Eu vou falar com quem? Primeiro, eu ligo no Santos, alô, Santos Futebol Clube. O presidente, por favor. O presidente não tá. Mas como é que eu falo com o presidente? Não sei. Mas onde ele tá? Não sei. Como é que você vai falar? Vou ligar. Presidente, posso ir na Vila Belmiro? Não, na Vila a gente não pode se encontrar na Vila. Vamos se encontrar em outro restaurante aqui em São Paulo. Como é que tá? Mas presidente, como é que eu faço para pagar o Lucas Veríssimo? Tem que pagar o Wolfsburg lá da Alemanha primeiro, senão eu não consigo liberar. Ou seja, é um imbróglio completo. Qual o time que vai querer, em sã consciência, pegar e investir? É a mesma coisa quando você vai comprar um apartamento. Chega lá, tá penhorado o aluguel, tá penhorado o condomínio, tá penhorado tudo. Você vai investir? Né? Só se você tiver um bom advogado. Aí você pode investir, porque ele vai limpar toda a área. Mas é trabalhoso. É trabalhoso. Então o time vai falar, eu vou investir, eu posso comprar o outro lá que eu compro, o cara já vem treinar, já tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Não sei nem se o presidente vai ser empichado. Esse é um problema sério agora. Porque fazer negócio com o Santos hoje é um negócio arriscado. Porque essa situação que o Conselho Deliberativo já vetou as contas de 2018, está vetando agora as contas de 2019 e com agravante, hein? Essa conta de 2019, ela tá cheia de irregularidades e na defesa do Pérez, ele mesmo alegou que usou o cartão corporativo indevidamente. O cartão corporativo foi usado indevidamente por ele e ele alegou isso daí. Quer dizer, é uma falha gritante que ele mesmo já se culpou. E não bastasse isso, outros problemas que foram levantados, né? E ainda a dúvida porque a Comissão Fiscal, ela pediu o relatório, por exemplo, da venda do Bruno Henrique para o Flamengo, a diretoria falou que não pagou comissão. Só que a Comissão Fiscal pediu os e-mails, as conversas do Zap, que eles tiveram com o presidente do Flamengo e com a diretoria do Flamengo, e a diretoria do Santos não enviou para ninguém. Por quê? Porque alguma coisa tem de errado. Então, essas coisas que estão acontecendo, fica claro que o presidente Pérez deve ser afastado, por 2 motivos. Primeiro, o Santos não paga impostos do governo há alguns anos, e isso daí dá afastamento do presidente. Está no estatuto do clube. E ele acabou. E outras irregularidades que eu fiquei sabendo, que a filha do presidente com Dória, né, tiveram uma ação e aí contrataram um advogado e que quem pagou foi o Santos. Entendeu? Olha, eu vou te falar um negócio, o negócio está feio. Eu estou com o doutor Clemente na linha já? Ok? Doutor Clemente, boa tarde. Alô, doutor Clemente, está me ouvindo? Daqui a pouquinho a gente fala com o doutor Clemente, então. Não, ele está mexendo, vê que ele está com problema no áudio ali, que ele está mexendo no áudio e não está conseguindo falar. Né? Então, enquanto isso, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que também se prepara para uma batalha de amanhã. E olha que essa batalha é das mais duras, hein? É o Bragantino, o melhor time do campeonato. Põe na tela aí, vamos lá.
Sensação de dever cumprido, né? De objetivo alcançado. Esse era o nosso primeiro objetivo. Passava a segunda fase, graças a Deus conseguimos isso. Foi no sufoco, sim, mas conseguimos o nosso objetivo. Agora é cabeça, foco total no Red Bull para que a gente possa fazer uma grande partida e conseguir mais uma classificação. Bom de bola. A gente acreditou, né, em todo momento em poder classificar, isso era o mais importante. Nesse momento, né, a gente ficou muito tempo parado, então nessa volta a gente sabia que tinha que vencer as duas partidas e buscar a classificação, né? Agora começa outro campeonato, a gente está se preparando muito bem para que a gente possa na quinta-feira aí fazer um grande jogo. Bom, os dois jogos repetindo, Palmeiras joga com o Santo André hoje, o São Paulo com o Mirassol também hoje, e amanhã os dois jogos. Corinthians joga mais cedo, 7 da noite contra o Bragantino, e às 9h30 joga o Santos contra a Ponte Preta. Corinthians vai ter o Jô, já confirmado, de centroavante, mas o Everaldo não joga, e aí é uma dúvida. Ele vai colocar o Janderson ou coloca Matheus Vital? O que ele faz? O que vocês pensam a respeito? Olha, eu já escutei que ele vai colocar o Ederson, o Gabriel e o Camacho, deixar o Luan mais solto do lado do Ramiro, e o Jô lá na frente. Eu já escutei que ele vai fazer isso. Aí joga sem ponta. Até porque ele joga mais reforçado no meio campo, com o Gabriel fazendo a proteção da zaga, libera mais o Cantilho e o Ederson, e aí joga com o Ramiro de um lado, Luan do outro e o Jô lá na frente. Já escutei falar que é isso. Mas pode acontecer dele entrar com o Janderson. E aí sacar o Gabriel. Porque a dupla vai ser Cantilho e Ederson. Agora ele pode entrar com o Janderson ou com o Gabriel. Essa é a dúvida dele. Bom, eu acredito que ele vai reforçar, porque o Bragantino é a melhor equipe do campeonato. Já o Guido fala aí desse Corinthians e Bragantino também. Doutor Clemente, o senhor está me ouvindo agora? Boa tarde. Alô, doutor Clemente. Não. Guido Bortolomé, vamos lá. É complicado, né? Eu acho que o Corinthians não vai jogar nesse estilo com 3 jogadores de meio campo assim, não. Mesmo porque você precisa furar o ataque do Bragantino. O Bragantino vai jogar no contra-ataque. O Bragantino vai ser aquele time que vai jogar no contra-ataque. Ele não vai querer partir para cima do Corinthians. O Bragantino? É porque a obrigação de ganhar. Do jogo dele. Mas a obrigação de ganhar é do Corinthians. A obrigação de ganhar é do Corinthians. Mas o Corinthians está dizendo que o favorito é o Bragantino. Mas a obrigação de ganhar é o Corinthians. O Bragantino vai ficar na dele. O Bragantino vai ficar na dele. Não vai se expor. Pode ter certeza, vai jogar cauteloso. É aquele time que vai tocar a bola, vai envolver. E o Corinthians, que é uma equipe de forte marcação, precisa sair para o jogo, principalmente com o jogo agora. O Corinthians precisa ter um ponta para fazer essa bola chegar no jogo. Ele vai jogar com o ponta aberto. Ou joga com o Janderson, ou joga com alguém ali naquele setor. Entendeu? O Matheus Vital, alguém. Uma coisa é certa, ele vai jogar com 2 volantes. O Ederson deve entrar tranquilamente e o Cantilho também. Os dois fazendo ali com o Luan, aí você põe o Matheus Vital, o Jô e o Janderson. Eu acho que o Corinthians foi tricampeão paulista com Fábio Carille, não foi? Foi tricampeão. Com o Fábio Carille. Fábio Carille. Aí o Thiago vai falar assim, como é que o Corinthians foi tricampeão com o Fábio Carille? Jogando no 4-1-4-1. Quem era o 1 lá na frente? O Jô. Mas quem era o 1 aqui atrás? Mas não é característica dele. Quem era o 1 aqui atrás? Não é característica dele. O Gabriel. Vai jogar no 4-1-4-1. Vai liberar Cantilho e Ederson, vai liberar Luan e Ramiro, vai deixar o Gabriel preso e o Jô preso lá na frente. Então traz de novo o Carille. Bom, a gente vai ficar nessa expectativa. Porra, tá com brincadeira. O Thiago Nunes não tem essa característica. Mas jogou agora nos últimos jogos a la Carille. Não, jogou a la Carille. Não. Até porque, veja só, a gente também Você está com brincadeira que jogou a la Carille, que o time do Corinthians joga assim. Olha aqui, o Corinthians, a gente tem que dar mal palmatória também nesse sentido. O elenco do Corinthians hoje é muito pequeno. Você vê o Everaldo, tá machucado. De novo, vem de cirurgia. É um bonde também, o Tony Everaldo, hein? É um jogador também. É um bonde. Pode voltar pro Fluminense também, pelo amor de Deus. Ele até ciscador, mas dá uma cutucadinha, o cara, ai, papai, mamãe, entendeu? Então, é complicado. O Janderson é aquele, desculpe o termo,
lembra que eu te falava? Onde está o incêndio? Ele pega o balde, sai correndo para qualquer lado. Aquele menino que jogava no Jabaquara, é Gersinho? O Gersinho. É Gersinho. Então o elenco do Corinthians... O Jabaquara no Viracopos. Não, o elenco do Corinthians é um elenco meia boca, amigo. Não é nada dessas coisas, não. Então tudo pode acontecer. Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui comigo. Aonde? Isso aí. Doutor Clemente, o senhor me ouve agora? Boa tarde. Será que a gente não vai conseguir colocar o doutor Clemente no ar hoje? É bem provável que não. Será? Tá complicado, né? Tá complicado. Bom, eu quero voltar a falar do Santos de novo, porque tem muita gente falando do Edson. A gente está preocupado não é só com o time amanhã. A situação do clube, como está, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Mas agora, preste atenção. Campeonato Espanhol terminou. O Real Madrid foi o campeão. Aí a diretoria do Real Madrid falou assim para os jogadores: vocês estão liberados para curtir o título com a família, tal, com os amigos, por uma semana, tá bom? E aí retornaram no começo dessa semana. Como o protocolo recomenda, todos fizeram o teste do Covid. E aí aconteceu essa manchete aqui, ó. Jogador do Real Madrid não usa máscara, está com Covid-19. Espero voltar logo. Põe a foto do cidadão aí, por favor. Esse aí, ó, é o Mariano. E aí o que aconteceu? Ele foi visto em vários locais de Madrid sem máscara. E a torcida fotografando e botando na internet, fotografando e botando na internet. Aí caíram de pau no cara. E ele depois deu uma declaração pedindo calma, porque ele está em casa, está se recuperando, vamos ver. Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo. Un saludo a todos. Agora fica uma pergunta no ar aqui. Você já imaginou se esse protocolo, os clubes não fazem o teste quando o jogador se reapresenta? Esse cara ia bombardear o elenco inteiro. O elenco inteiro. Por isso que fala, olha, o protocolo do Campeonato Paulista está espetacular. Eu vi o repórter da Globo, no jogo Santos e Novo Horizontino, para ele chegar no local da partida, ele passou por várias triagens, cara. Ó, assina aqui, documentos, já teve catapora, sarampo, já dormiu bem essa noite. Então, protocolo de São Paulo, nota 10. Agora, esse cara acabou como craque, jogador de primeira grandeza e tal, desafiando Uma o pergunta que adversário. não quer calar. Os jogadores estão confinados? Quem está confinado? Jogadores do campeonato. Não estão concentrados no CT? Todos estão concentrados? Claro que estão. Pelo menos os finalistas agora estão, todos eles. Até os árbitros. Eles estão... Os árbitros estão em hotéis. Eles estão... Desde o início do mata-mata agora, desde o início, todos eles em hotéis. O protocolo os times estão nos alojamentos dos CTs, né? Não estão indo para casa e voltando. Isso aí foi um protocolo que a Federação Paulista determinou para os clubes. Se isso não acontecesse, não teria o retorno do Campeonato Paulista. E é o que está acontecendo. Mas agora o Campeonato Paulista vai acabar, né? Na próxima semana acaba o Campeonato Paulista. Aí dia 8 e dia 9 começa o Campeonato Brasileiro. E aí eu quero ver no Campeonato Brasileiro como é que vai ser, porque você coloca lá, o Atlético Goianiense está no Campeonato Brasileiro, não está? O que eu estou falando Peraí, é o eu estou seguinte. perguntando, o Atlético Goianiense está no Campeonato Brasileiro, não está? Tá. Tá. E Goiás foi decretado ontem estado de calamidade, que o Goiás agora empesteou de vez. Vai jogar em outro lugar. O que eu estou te falando é o seguinte, ó. Eu estou falando isso dos confinados, porque eu pergunto uma coisa. Você tem um grupo de jogadores confinados e o restante do povo que trabalha no CT está confinado? Todos eles passando pelo teste. Guilherme. Não, confinados? Não, o cara vai para casa, volta... Todos eles passam não está fazendo o teste. Todos eles passam pelo teste obrigatoriamente. O teste é passado obrigatoriamente 24 horas antes da partida. Eu estou falando dos funcionários, das pessoas que trabalham no CT, da diretoria que vai lá visitar os jogadores. Eu quero saber disso. Esse papo de confinamento é história. Como que é história? Então tá bom. História, então eu pergunto que não quer calar, ué. História? Tá bom. Tem reunião com fulano, ciclano, beltrano, o cara entra, sai, vai pra casa, volta. Onde tá confinado? Ô Guido, vai lá no CT, vê se você entra no CT para fazer uma pergunta para algum jogador que tá lá.
Não entra ninguém, Guido. Todo mundo está confinado. E outra coisa. Todo mundo confinado. E outra coisa. E outra coisa, os árbitros, por exemplo, foram pro estádio, apitaram o jogo e fizeram o teste. Voltaram pro hotel. Vão apitar de novo? Mais um teste. Mas o Guido não está entendendo o seguinte, não é que os funcionários não estão indo para casa, os funcionários estão indo para casa. Só que os funcionários não têm contato com os atletas. A área que os funcionários trabalham é uma área completa, eles não têm contato com os atletas. Quem tem contato, que é membro de comissão técnica, preparador e tudo mais, esses todos estão confinados. Esses todos estão confinados, Os médicos estão confinados. É lógico que... O departamento médico está confinado. Claro, Guido Bortolomazzi. Claro, Guido Bortolomazzi. Aqueles que estão trabalhando diariamente lá no CT com o jogador, direto com os jogadores, eles não podem sair da concentração, eles estão concentrados. Os funcionários do CT não têm contato, é uma ala diferenciada. É uma ala diferenciada, eles não estão tendo contato com os jogadores, não pode, é protocolo. A volta, o retorno foi assim, né? Era interessante até fazer uma matéria sobre isso, porque é realmente interessante mesmo. A última tentativa aqui, vamos lá, Marcelo, não deu. Infelizmente, hoje não pude contactar com o doutor Clemente, seria até interessante, como médico que é, para a gente falar desse problema aí. Mas fica aí, né, o alerta. Esse jogador do Real Madrid, por exemplo, a orelha dele está muito pequenininha para tanto puxão que está tomando. Não só dos dirigentes, dos jogadores do Real Madrid, mas da torcida em que parece ter sido campeão espanhol. O cara desfilando, né? Lá em Madrid, todo mundo batendo foto do cara sem máscara. Enfim, é um belo craque, mas é um belo idiota também, né? Para não dizer que é um cara que não respeita o semelhante e o próximo. Porque da maneira como ele se contagiou, e detectaram agora no teste, ele poderia infectar todo mundo se não houvesse o chamado protocolo. Agora é o seguinte, eu quero voltar um pouco ao Santos Futebol Clube, porque é um assunto que a gente não quer falar, porque o momento é a bola. Amanhã tem Santos e Ponte. O que a gente quer é o Santos campeão. Mas a verdade é uma só. As pessoas estão perguntando para a gente. O Santos está vivendo um momento, talvez, dos piores da história do clube. E eu vou dar um recado aqui que eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém. Eu acho que a consciência de cada um é o que é o mais importante. Mas eu vou falar de uma palavra chamada humildade. Humildade. Um dos maiores presidentes da história do Santos chama-se Rubens Quintas Ovalle. Ele foi eleito em 78, fez uma gestão espetacular, histórica. Na segunda que ele se reelegeu, o Quintas, por várias razões, não foi tão bem. A administração dele não foi bem. E ele renunciou em prol do clube. Falou, ó, eu tenho problemas em casa, particulares, na empresa, enfim, eu já dei uma parcela grande na primeira gestão, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E acabou saindo. O Rubens Quintas, e até hoje é uma figura reverenciada por todos, porque é um cara honesto, uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso no Santos e deixou o seu legado, a sua história até hoje. Está aí o Quintas. Mas o Quintas falou, não dá. Ernesto, eu vou sair. O Ernesto pegou. O Ernesto até tentou, não deu. O que ele fez? Humildemente também. Doutor Milton Teixeira, por favor, venha nos ajudar. E o doutor Milton foi lá. O Santos seria até rebaixado em 82 pela campanha e só foi disputar o Campeonato Brasileiro por convite. E sabe como é que foi o convite? Se o Santos montar um time competitivo, eu ponho o Santos para disputar a elite do Brasileirão. E aí o doutor Milton falou assim, minha palavra vale uma assinatura. Foi lá, contratou o Serginho, Paulo Isidoro, Dema, enfim, montou aquele timaço. Aonde eu quero chegar? O Pérez, se for humilde, o Santos está vivendo um momento dramático financeiramente. É hora de pedir ajuda. É hora de pedir ajuda. Não seria nenhum demérito, Pérez, você chegar a chamar os cardeais do clube e falar, olha, eu não tenho mais condições de tocar esse barco. Até em prol do Santos. Porque aquele negócio de falar, não, eu vou até o final, pode ser catastrófico esse final. Porque a situação é dramática. Uma renúncia, eu acho que não machuca ninguém, Alessandro. Mas eu já escutei pessoas que estão tentando colocar essa ideia na cabeça dele de ele renunciar e ele fala que não vai renunciar. Ele não vai renunciar.
ele vai ter que ser afastado mesmo. Renúncia para ele é uma palavra que não existe no vocabulário dele. Até porque a gente não sabe o que ele está escondendo debaixo do tapete, né? Esse é o problema. Pode ter muita coisa escondida debaixo do tapete que ele está tentando segurar ali, ficar em cima do tapete o máximo que ele puder para ninguém levantar o tapete, porque na hora que levantar vai ser poeira para tudo quanto é lado. Então, ele está se segurando. Agora, também sumir nesse momento, né? O Santos precisando dele, precisando do presidente, a gente não sabe, ninguém tem informação se os salários foram pagos ou se não foram pagos. Alguns falam que não foi pago, outros falam que pagou uma parte. Quer dizer, ninguém sabe. Na situação é assim, é total. O que foi falado na época da eleição, o que foi falado no início da gestão, que ia ser a gestão mais transparente do Santos, que ia ter o portal da transparência, que é isso, que é aquilo outro. Nada. É a gestão mais obscura dos últimos tempos do Santos Futebol Clube. E um detalhe, Guido, se o Santos for campeão ou chegar na final, a final é dia 8. O Santos ganha quase 10 milhões da Federação Paulista. Esses 10 milhões pode até falar, pô, legal, ó, 10 milhões paga a folha. Né? Ou cai na conta e faz... Não sei, não sei. Mas se chegar na final, tal, pô, 10 milhões, caramba, 10 milhões eu ponho a casa aqui, pelo menos esse mês, eu pago todo mundo integral, beleza. Que a folha do Santos está na casa de 11 milhões, mais ou menos. Né? Agora, o que o Santos tem para receber a curto prazo que pode dar uma ajeitada na casa? Nada. Como que nada? Não, o Santos não tem mais nada para receber. Não tem dinheiro do Flamengo para receber? Tem dinheiro do Flamengo, se o Flamengo pagar agora, que é o negócio do... Mas você sabe quanto é o estouro em dezembro e janeiro? Segundo uma fonte me falou, e eu não vou citar o nome aqui, quem sentar na cadeira dia 1º ou dia 2 de janeiro, será o dia que vai sentar, vai precisar, não é para pagar tudo, não, só para deixar a coisa assim, ó, vamos embora, 140 milhões. 180. 180? É. Segundo uma fonte também que me falou. Não é dívida, gente. Não tem nada a ver com a dívida, não. E aí, 180 para pagar salário, 13º, o que está para trás, algumas coisas na justiça, assim, de cara, 180. Aí o pessoal fala. Aí o pessoal fala o seguinte: é 180 milhões para sentar na cadeira e colocar a casa em ordem. Qual é o cara em sã consciência que não tem um respaldo de um grupo forte, com força, que possa chegar e ter credibilidade para ir no mercado e buscar esse dinheiro? Porque vai ter que ir no mercado buscar esse dinheiro. Não pense você que vai chegar aqui e vai falar, olha, tem patrocínio, tem isso, vai ter que ir para o mercado buscar o dinheiro. Qual é o cara que, em sã consciência, que não tiver o apoio de um grupo forte, vai sentar na cadeira de presidente do Santos Futebol Clube? Esse ano aqui é um ano muito atípico e o Santos está passando por esse problema que nunca passou na sua vida. Nunca passou. Teve administrações com problemas, com dívidas, mas como o Santos está vivendo hoje, é o pior momento na história de 108 anos do clube. Guido, eu tenho muitos não, deixa eu só colocar, eu tive acesso, deixa eu só falar. Eu tive muitos senões da gestão do Roma. Mas você é testemunha disso. Quando o Roma sentou na cadeira de presidente... O Roma é responsável por que está acontecendo também. Aí é outra coisa. Não é outra coisa, não. Ele é responsável. Eu tô falando quando o Roma... Ele deixou umas buchas também para frente. Isso é outra coisa. Isso aí porque eu falo. Eu tenho vários senões na administração dele. Mas quando ele sentou na cadeira, você é testemunha disso. O Santos devia para funcionário no clube. Salário, não é 13º de dezembro, não. Salário, 13º. Sabe qual foi a primeira pergunta na coletiva quando o Roma sentou lá? O repórter fez? Presidente, o senhor acha que vai ser rebaixado? O Roma olhou para ele e falou assim, a primeira pergunta que me fez foi se você é rebaixado. Eu falei, não tem dinheiro, só perdeu o jogador, tá saindo a Arouca, o Aranha, não pagou o funcionário. Coitado, a gente viu o funcionário do Santos lá e falou, esse ano não tive nenhuma castanha para comer. Ué, eu até concordo. Era uma draga, o Santos estava numa draga, cara. Tudo bem, mas ele deveria ter o bom senso de administrar o Santos numa situação como ele fez no primeiro mandato. Aí eu concordo. Como ele colocou a casa em ordem no primeiro mandato, ele deveria ter mantido... No primeiro ano. Não, no primeiro mandato, dos 3 anos que ele ficou. No primeiro mandato. E aí, no segundo ano, quando ele soltou o clube, que ele perdeu a eleição, ele deveria, no primeiro ano, no caso, primeiro e segundo ano, desculpa. É que ele não foi reeleito. Tá certo. No primeiro ano e no segundo ano, ele colocou a casa em dia. Só que o terceiro ano descambou. Acabou fazendo um monte de coisa errada. Não ouvia. Cresceu. Quem ouviu no começo, quando eu estava de Pires na mão... Aí ele ouviu. Agora, o que está acontecendo hoje é uma situação atípica. Eu tive acesso ao relatório da Comissão Fiscal. Eu tive acesso. Vou fazer o quê? Eu sou repórter, tenho minhas fontes, tive acesso. E é um negócio monstro, é tenebroso. É tenebroso. Você entendeu?
Para me falar a realidade, o Santos aumentou a dívida dele em 94 milhões. O relatório é impressionante. Como é que o Santos está afundado em dívidas? É um negócio que não tem jeito. E outra coisa, não tem como ele pedir renúncia. Ele vai ser pichado. Ele vai ser afastado do clube. Ele vai ser afastado. E ele sabe disso. Agora ele sabe disso. Não tem mais jeito. Um abraço e até amanhã, Guido. Um abraço. Um abraço, Alessandro. Um abraço e até amanhã. Gente, amanhã, Baixada Esporte fala de Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol, Ponte, Santos, Corinthians e Bragantino e muito mais amanhã, hein? Até lá. Tchau.